Sou parte em um processo judicial. Fiz acordo com meu credor. Fico dispensado do pagamento das custas processuais e remanescentes? Boa pergunta, hein? Pronto! Vitor Gonçalves Machado mais uma vez aqui com vocês. Inscreve no canal, ativa esse sininho que tem aí do lado para que os materiais que a gente publica periodicamente também sejam recebidos por você, que o YouTube vai te encaminhar. Olha só, tem uma novidade muito legal no Código de Processo Civil de 2015, a Lei número 13.105, né? Que muitas pessoas não têm conhecimento dessa novidade ainda. Eu estou falando do artigo 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Esse parágrafo 3º do artigo 90 não existia no Código de 1973, que foi revogado. Qual é a importância desse artigo 90? Veja só, primeiro vamos dar uma olhada no artigo 26 do Código de Processo Civil de 1973, que foi revogado. Ele falava o seguinte, sobre questão de desistência, o reconhecimento do pedido, e depois faz uma partezinha bem interessante. Olha só, se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. Depois, mais para frente, nesse canal, vou comentar sobre essa questão, tá? Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à parte de que desistiu ou que se reconheceu. Parágrafo 2º. Havendo transação, ou seja, acordo entre as partes, né, no processo, e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. E acaba aí o artigo 26 do Código que foi revogado. Viu como está no Código novo, o Código de 2015, nem tão novo assim, né, gente? Olha só, é o artigo 90 que corresponde a esse artigo 26 do Código revogado. 90 que traz o conteúdo dessas partes. Mas esse artigo 90 também traz partes que não estavam no artigo 26. Quais são? Principalmente esse parágrafo 3º que eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, o caput do artigo 90. Também traz conteúdo igual ao Código revogado. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Show de bola! Parágrafo 3º. Olha só, hein? Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Olha só que interessante. Então, qual a conclusão desse parágrafo? Se ocorrer transação, ou seja, acordo, antes da sentença do juiz, as partes ficam dispensadas de pagar as custas processuais remanescentes, se houver. Essas custas remanescentes são as custas finais que vão ser calculadas pelo contador, vão ser calculadas lá pelo juízo e vão ser devidas à parte, né? Ou normalmente é a parte que deu razão para que acontecesse esse processo judicial, a parte que perdeu o processo judicial também ficará responsável pelo pagamento dessas custas processuais finais, né? Então, essa possibilidade estabelecida na lei, no Código de Processo Civil de 2015, ela pode muito bem ser utilizada pelas partes ao redigirem as cláusulas de um eventual acordo para pôr fim ao processo. Ou seja, nenhuma das partes deverá arcar com essas custas finais caso a transação tenha sido realizada antes da sentença, tornando o processo, inclusive, menos oneroso, né? Um processo que chega até uma sentença final, ele tende a ser mais oneroso, tanto em tempo, para o judiciário também, né? Tanto em tempo que o judiciário despendeu ali com a análise daquele processo, quanto também para a própria parte. Tanto também para as próprias partes
né? Você gasta com um advogado, você gasta com uma perícia, você gasta com impressão de processo. O próprio advogado também precisa de ter mais tempo, de dedicar. Então, beneficia-se tanto as partes, quanto o juiz, quanto os funcionários do fórum. Então, é uma sentença, na verdade, é um acordo que a gente tende a falar aqui que é bom para todos, né? Essa inclusão na lei é especialmente relevante, anota aí, também para os casos que tenham por objeto a cobrança de dívidas, onde uma das partes, o devedor, pode estar em um momento ruim financeiramente, e isso beneficiaria para buscar a conclusão desse litígio mediante acordo. Aliás, é justamente nas ações de recuperação de crédito, tipicamente as ações de execução por quantia certa, onde essa novidade do artigo 90, parágrafo 3º, se mostra de maior valor, posto que nas execuções não há um desfecho, via de regra, por sentença. Vigora nesse procedimento, que é da execução civil, o princípio do desfecho único, onde há apenas um fim normal do processo. Anota aí, como atingir o patrimônio do executado para satisfazer o direito do exequente. Busca-se bem, sujeitos à penhora, mas não uma sentença procedente ou improcedente, né? Então, no processo de execução, é muito bem-vinda essa novidade do artigo 90, parágrafo 3º. A transação antes da sentença, dessa forma, é uma realidade muito presente. Muito presente. Quer uma dica de como colocar uma cláusula no acordo para que fala dessas custas processuais remanescentes? Então, anota aí, anota e vou colocar aqui também na tela. Você pode colocar na minuta do acordo um tópico com o seguinte nome: das custas processuais remanescentes, tá? Então, a redação dessa cláusula no acordo para você juntar lá no processo vai ficar bem assim. Você também é advogado, é muito importante isso, anota aí. As partes, vírgula, em atenção ao disposto no artigo 90, parágrafo 3º do CPC, vírgula, requerem que seja dispensado o pagamento das custas processuais remanescentes, vírgula, se houver. Caso outro entendimento seja o de Vossa Excelência, as partes acordam que o pagamento das custas finais, se houver, ficará a cargo do... Aí você coloca o nome da parte que ficará a cargo do pagamento das custas finais, caso o juiz não aplique o artigo 90, parágrafo 3º. Normalmente fica a cargo, no processo de execução, a cargo do executado. Mas é preciso que o juiz aplique o artigo 90, parágrafo 3º, porque ele é muito expresso e muito claro, principalmente no processo de execução. Isso tem uma valia enorme, enorme para as partes, né? Enorme. Então, se o juiz não aplicar esse parágrafo 3º do artigo 90, cabe inclusive, na sentença homologatória do acordo, né, cabe inclusive fazer impugnação por meio de embargos da execução, para que de repente o juiz se posicione a respeito da aplicação desse artigo, tá? Mais um conteúdo muito interessante, né? Tem uma novidade, essa novidade esquecida demais e que na prática é uma novidade do novo código, que já não é tão novo assim, mas que na prática tem uma valia muito grande, né? Tem uma relevância muito grande. Deixe seus comentários aí e não se esqueça, se possível, fique em casa. Estude bastante. Ninguém nunca vai tirar isso de você, tá? A gente se vê em breve. Fui!